É isso aí, pessoal. Vamos convidando os amigos aí, os seguidores, pra gente começar. Isso aí, Luana convidando os seguidores. Bacana, Luana. Quem mais vai convidar os seguidores aí? Neide convidando os seguidores. Reginaldo convidando os seguidores. Arnaldo convidando os seguidores. Dalaile convidando os seguidores. Legal. Vamos lá. Deixa eu virar aqui. Bacana, pessoal. Tô virando aqui. Vamos posicionar. Glória de Goitá na área. Bacana, legal. Vamos lá, pessoal. O tema hoje é um tema que eu acho importante, tanto para quem vai fazer concurso para a Polícia Civil, como para a Polícia Militar, que algumas pessoas aí parece que podem fazer concurso para a Polícia. Tá sem áudio? Tá sem áudio? Vamos lá. Vou tentar aqui. Tem áudio? Tem áudio? Também. Tudo bem, vamos lá. Então vamos lá. Pessoal, então vamos lá. Eu vou trazer um caso para vocês que é um caso que gera muita confusão e, e pode ser explorado numa prova de delegado. Eu exploraria, porque é do dia a dia da função do delegado de polícia, do policial civil e também do policial militar. Por isso que eu vou trazer esse caso. Esse caso, eu vou retirar ele no caso concreto. Se vocês jogarem aí na consulta pelo Google, vocês vão achar esse caso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Só que as colocações que eu vou fazer não vão ser exatamente, eu não estou dizendo que no caso aconteceu dessa forma, porque eu não li os autos, tudo bem, pessoal? Então eu vou ficar com algumas considerações que eu li pela imprensa. Então nem sempre pode corresponder exatamente ali à realidade o que aconteceu nos autos. Então vamos ficar bem claro que, embora esteja sendo extraído de um caso concreto, não deixa de ser um caso hipotético porque eu não vi os autos, tudo bem? Então, mas eu vou trabalhar essa hipótese porque diante do que a imprensa falou e algumas confusões que foram geradas. A questão é o seguinte: durante o carnaval agora, numa abordagem, numa ida, né, uma família estava viajando, salvo engano, para a região dos lagos e sofreu uma abordagem da polícia militar, por policiais militares. E durante essa abordagem, segundo consta do que eu vi na imprensa, houve, dentre um dos policiais, um policial que estava fazendo uma abordagem de uma maneira muito agressiva e terminou, por conta dessa abordagem, dando uma cotovelada que teria quebrado 3 dentes e gerado uma fratura na vítima. No caso aí, se isso for verdade, se realmente ocorreu dessa forma, seria uma vítima, né? Na vítima, ou seja, naquele que foi abordado. Não, começou agora mesmo. Começou agora mesmo. Então isso e teria nessa busca encontrado uma guimba de cigarro ou um cigarro, não sei muito bem, de maconha, e teria crianças no carro, não sei se era um pai e uma filha com 2 crianças. Então conduziram esse fato para a delegacia policial, né, por conta dessa conduta provavelmente envolvendo um consumo de drogas e de ter crianças no carro. Essa foi a versão, salvo engano,
apresentada ali pelas polícias militares, pelo policial militar, né? Só que quando o fato foi apresentado na delegacia, através de outros indícios, através da própria constatação da lesão e através, segundo eu li também, depoimento de alguns outros militares, que esse colega, esse policial militar que teria desferido esse golpe, estaria um pouco exaltado, né? E ele, inclusive, tentou justificar, segundo consta na imprensa, gosto sempre de falar isso, como um possível esbarrão acidental, né? Mas um esbarrão acidental que quebra 3 dentes e gera uma fratura, é óbvio que o delegado de polícia, ouvindo as partes, analisando o fato conforme a sua função constitucional, ele entendeu ali que que o policial militar foi além e praticou ali, salvo engano, inicialmente 2 crimes. Teria sido o crime de abuso de autoridade e o crime de lesão corporal. Estou falando a forma que foi tipificada, segundo eu li na imprensa, também não sei se foi exatamente assim, mas imagina lá você como delegado e foi tipificado como abuso de autoridade e lesão corporal de natureza grave por conta da perda dos dentes, da quebra dos dentes e da fratura, salvo engano, da arcada inferior ou da superior, eu não sei, colocou e efetuou por conta disso a prisão em flagrante, do referido policial militar, comunicando à justiça. Então eu vou dar a sequência do que aconteceu. Inicialmente, o juízo de plantão recebeu aquela prisão em flagrante, entendeu pela legalidade e concedeu legalidade da prisão e concedeu a liberdade provisória. Tudo bem? Posteriormente, se viu na imprensa que a Polícia Militar, instituição, entendeu que aquilo era um crime que era de competência da Justiça Militar, teria ingressado com habeas corpus em favor desse soldado e o juiz ele não declarou ilegal a prisão, ele remeteu os autos para a Justiça Militar. Tudo bem, pessoal? Então esse é o caso concreto. Não sei se exatamente todas as características descrevem, mas a questão é, você como delegado de polícia, como vai proceder, quais as divergências sobre essa matéria e o porquê que gerou essa confusão. Vamos lá, pessoal. Então eu vou trazer de cara aqui, pessoal, duas súmulas do STJ, tudo bem? 2 súmulas do STJ. Vamos lá. A primeira é a súmula 90. Súmula 90 fala o seguinte, pessoal: compete à Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar pela prática do crime militar e a comum pela prática do crime comum simultâneo àquele. Entendeu? Então, cabe à Justiça Militar processar e julgar o militar pelo crime militar e a Justiça Comum pelo crime comum, aí usa essa expressão, simultâneo. Tudo bem? E aí, essa primeira súmula que eu trouxe, a 90, eu vou ler logo. A súmula 172, que trata especificamente do crime de abuso de autoridade. O crime do abuso de autoridade, que a súmula 172 trata, praticado por militar, é o seguinte: compete à Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Então, sendo abuso de autoridade, ainda que praticado no exercício da função militar, compete à Justiça Comum a competência para julgamento, súmula 172 do STJ. Tudo bem, pessoal? E aí, o que gerou uma certa confusão? Creio eu que, caso, eu não vou dizer se está certo ou se está errado, porque eu não li o despacho e os fundamentos da autoridade policial, mas analisando a doutrina e a jurisprudência, o que se tem é que quando você se depara com crimes simultâneos praticados no mesmo contexto, um crime
Veja bem, eu não estou falando de progressão criminosa e nem de crime progressivo. Eu estou falando da prática de mais de um crime, sendo de competência da justiça comum, como por exemplo o abuso de autoridade, e da competência de justiça militar, um crime militar praticado por militar em serviço. O correto seria o desmembramento. Você desmembraria o crime comum que compete à justiça comum, continuaria sendo julgado pela justiça comum, no caso abuso de autoridade, na forma da súmula 90 do STJ, e o crime militar seguiria para ser julgado pela justiça militar. Isso é o que diz a maioria da doutrina, e há um certo consenso por conta do conteúdo dessa súmula 90 que fala praticado de forma simultânea. Tudo bem? Mas na prática, pessoal, a tipificação dada no caso da lesão foi no artigo 129, né? Foi na lesão corporal, quando na verdade o código, quer dizer, não sei se foi dado, porque volto a dizer, não li os autos, eu estou reproduzindo que me parece que foi assim, que teria sido assim que a imprensa veiculou. Que o Código Penal Militar trata no artigo 209 o crime de lesão corporal, quando fala ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, e aí fala da lesão grave no parágrafo 1º com reclusão até 5 anos. Ou seja, então, o crime de lesão corporal, ele tanto tem previsão no Código Penal, como ele tem previsão no Código Penal Militar. Então, o que se entendeu? Como tem previsão no Código Penal e tem previsão no Código Penal Militar, sendo praticado por militar em serviço, ainda que contra civil, invocando o artigo 9º do Código Penal Militar, foi esse que foi invocado, artigo 9º, salvo engano, inciso 2, a linha C, se falou, olha, isso é crime militar e tem que ser deslocada a competência para justiça militar. Tudo bem? Só que o que acontece? Me parece que, olhando assim muito superficialmente, a denúncia em si foi feita somente pela lesão corporal. Por isso, acredito, o juiz deve ter remetido os autos, porque a partir do momento que ele entende que ali só subsistia a lesão corporal e não o abuso de autoridade, e sendo a lesão corporal um crime também tipificado no Código Penal Militar e praticado por militar em serviço, ainda que contra o civil, realmente é para ser encaminhado para justiça militar. Agora, o que gera uma certa dúvida, pessoal, é porque tem muitos julgados que admitem a coexistência do crime de abuso de autoridade praticado com o crime de lesão corporal. Porque muitas vezes o abuso de autoridade ele pode ter se consumado antes da prática da lesão corporal em si, na forma de abordagem, palavras que foram dirigidas. Pode ter sido consumado um abuso de autoridade e depois ainda houve uma lesão corporal. Por isso que muitas vezes se coloca tanto como abuso de autoridade, tanto como lesão corporal. E aí, nesse caso, acredito eu, isso acredito com base no que eu li na imprensa, então você vê que isso pode estar muito sujeito a erros, que talvez tenha se entendido ali pelo princípio da consunção. Talvez se entendeu que, como o abuso de autoridade foi praticado no mesmo contexto da lesão corporal de natureza grave, e sendo ela mais grave, então talvez tenha ali se entendido pela absorção do crime de abuso de autoridade, o que eu sinceramente não entendo que seja o mais correto, caso tenha sido feito dessa maneira. Tudo bem? Então vocês têm que ter cuidado, pessoal, porque crime progressivo e progressão criminosa, em regra, afasta a aplicabilidade da súmula 90, que fala lá, crime comum julgado na justiça comum e crime militar julgado na justiça militar.
Por quê? Porque vamos lembrar aqui, pessoal, o crime progressivo, muito rapidamente falando, ele já intenta o crime mais grave, mas tem que passar necessariamente pelo crime menos grave. Tudo bem? Tem que passar necessariamente pelo crime menos grave. Como, por exemplo, para matar, tem que lesionar. Então, não pode ficar a lesão, por exemplo, no crime. Aí você faria um registro de lesão para o crime militar e um registro de homicídio, que é crime comum. Pessoal, claro que não. O crime progressivo afasta a súmula 90, até porque subsiste somente um crime. Tudo bem? O que se discute, mas que a maioria entende que se aplica ainda assim, é o mais grave no caso da progressão criminosa. Também afastaria a súmula 90, né? Que é no caso, deseja lesionar, lesiona, mas é ali quando vê que está diante do seu companheiro, da sua vítima nas suas mãos, altera o dolo e mata. Tudo bem? O nome disso então é progressão criminosa, e aí prevaleceria somente a competência do júri crime comum, porque houve ali uma progressão criminosa. Concluindo assim que crime progressivo e progressão criminosa afastam a aplicabilidade da súmula 90. Tudo bem, pessoal? Esse foi a live de hoje. Me perguntaram sobre o meu entendimento. Meu entendimento é o seguinte: é pelo desmembramento, caso fique muito bem caracterizado que foi simultaneamente cometido um crime de competência da justiça comum, no caso o abuso de autoridade. Imagine que o abuso de autoridade já estava amplamente caracterizado, consumado, e simultaneamente foi desferida uma lesão, muitas vezes com dolo de lesionar mesmo. Então, se ambos os crimes foram consumados de maneira simultânea, você aplica a súmula 90 e aí você faria um da justiça comum e um da justiça militar. Mas isso é o que eu entendo que seria correto, até porque tem a súmula 172, que fala expressamente que abuso de autoridade é crime de competência da justiça comum. Então eu entenderia dessa maneira. Mas não está totalmente equivocado entender pelo princípio da consunção. Então eu entendo que eventual prova de concurso, pessoal, vocês têm que agir com raciocínio jurídico. Vocês têm que ver para que carreira que vocês estão fazendo a prova. Normalmente, concurso do Ministério Público, numa discursiva, eles exigem um entendimento um pouco mais rigoroso. Então, responder pelos dois crimes, talvez na prova de Ministério Público seria um entendimento melhor. Numa prova de Defensoria Pública, é óbvio que vai ser melhor você sustentar que vai responder por um único crime. Tudo bem, pessoal? Seria julgado duas vezes no seu raciocínio. Não concordo. Tudo bem? Por isso que eu falei o seguinte: primeiro, já teria um abuso de autoridade muito bem caracterizado, consumado, pela forma que abordou, pelas palavras que dirigiu, pela forma que estava tratando, e depois desencamba para uma lesão corporal. Se fosse um único golpe, uma lesão corporal direta na abordagem, aí tudo bem, poderia estar sendo punido duas vezes pelo mesmo fato, mas não é esse o contexto que eu estou trazendo, porque do contrário, a súmula 90 perderia o seu sentido quando usa a palavra simultâneo. Por quê? Porque o que é simultâneo então? O que é crimes cometidos de maneira simultânea? Tudo bem? Então, mas esse é um entendimento. Eu sempre defendo que você, quando está fazendo uma prova, você olhe a banca e a carreira que você está fazendo a prova. Tudo bem? Eu estou fazendo prova o quê? Para defensor público? Tá. Aí para defensor público você vai responder, você vai colocar que responde pelos dois crimes. O que é mais favorável e tem sustentabilidade jurídica, tem sustentação? Responder por um crime único. Tudo bem? Então fica essa aí a dica para vocês. É do dia a dia da carreira do delegado de polícia isso, do policial militar. Por isso, pessoal, que eu recomendo lá sempre, estudem o artigo 9º do Código Penal Militar. O artigo 9º do Código Penal Militar traz os crimes militares próprios, os crimes militares impróprios, e esses vocês precisam saber de cor. Por quê? Porque isso pode mudar se o crime é militar, se você como delegado vai autuar, e se o crime é comum, se você vai autuar ou não. Isso é muito importante. Por quê? Porque a Polícia Militar conduz as suas ocorrências para a presença do delegado de polícia para que aprecie. Agora, uma questão um pouco mais complexa, que eu não vou abordar aqui, mas eu vou falar só
muito en passant, é o seguinte: e como se faria esse desmembramento? Né? Porque você poderia entender, pessoal, que isso pode ser feito de duas maneiras. Tudo bem, então vamos dizer que o delegado compreenda que houve abuso de autoridade e houve a lesão corporal, que é crime de natureza militar. Como que ele procede? Bom, aí você vai ter duas possibilidades práticas. Uma é o próprio delegado lavra os dois, encaminha um para a justiça comum, no caso para o GCRIM, que é o abuso de autoridade, e encaminha o outro para a justiça militar, porque é muito importante que ele comunique o juiz competente. É isso que fala a Constituição. E o juiz competente, nesse caso, vai ser o juiz da auditoria militar. Tudo bem? Agora, esse entendimento pode sofrer críticas. Quais as críticas? Não, mas então ele não pode lavrar esse auto de prisão em flagrante sendo por crime militar. Ele teria que comunicar à autoridade militar para a autoridade militar vir e adotar as providências flagranciais no que tange aquele crime específico, sendo que o delegado de polícia, fazendo o seu procedimento ali relativo ao abuso de autoridade, fundamentaria e motivaria com todas as providências por ele adotadas. O mais prático é a primeira opção. O mais prático é o próprio delegado lavra os dois procedimentos, desmembra e comunica os juízes competentes. Tudo bem? É o que eu entendo que é mais prático e não acredito que, caso haja elementos, essa prisão vai ser invalidada. Tá bom? Agora, é uma opinião jurídica, vocês têm várias opiniões e vocês, como delegado de polícia, na prática, porque eu acredito que vários aqui vão passar para o concurso de delegado de polícia, vão se deparar com essa situação de uma maneira corriqueira e cotidiana. E eu entendo que esse concurso bem explorado numa prova de delegado vai derrubar muita gente, porque muita gente ignora o Código Penal Militar, ignora se o crime previsto na lei penal também tem previsão no Código Penal Militar. Isso pode fazer toda a diferença se o militar estiver em serviço, tá bom? Então, essa foi uma live, espero que você tenha compreendido, espero que eu tenha ajudado você na questão do abuso de autoridade e do crime militar. Lembra sempre a súmula 172 do STJ, que tanto na prova da Polícia Militar como na prova da PM, como lei seca numa primeira fase, é muito relevante. Então imagina uma assertiva lá assim: abuso de autoridade praticado por militar em serviço é crime militar. E aí você pode entender que e tem a súmula 172 do STJ dizendo que não, que mesmo praticado por militar em serviço é crime de competência da justiça comum. Tudo bem, pessoal? Então até o próximo vídeo, até a próxima live. Prossigam nos estudos e, como diz, né, brincadeira, porque para concurseiro, para pessoa que está estudando, não tem isso, mas tem aqueles que dizem feliz 2017, que o ano estaria começando agora, depois do carnaval. Espero que não seja o caso de vocês. Espero que vocês já estejam se preparando aí há bastante tempo. Forte abraço, boa noite.